E aí galera do Malbrolho, vem comigo. No episódio de hoje nós vamos falar um pouco sobre a velha frase: futebol, política e religião não se discute. Vamos falar também um pouquinho sobre o humor. Tem limite no humor? Vale isso? É censura? Não é censura? E fazer alguns agradecimentos merecidos aí, ok? Então, solta a vinheta aí. Vocês viram que bacana isso? Massa, né? Isso foi um presentão do colega Alberto, do grupo de produções Duo Black. No vídeo, no primeiro episódio de Nerd Pai Geek Filha, a gente chegou a fazer um pedido, uma brincadeira por edição, solta a vinheta, e ele ouviu e mandou pra gente esse presente aí. Aqui, nas descrições, como sempre, vou deixar os links do vídeo, e esse vai estar lá em cima. Não deixem de dar uma conferida no trabalho do Duo Black. Valeu, Alberto, hein? Ficou muito bom esse presentão aí pra gente. Isso nos leva aos agradecimentos, então. Nós já recebemos umas inscrições, uns comentários, uns feedbacks bacanas. E estamos ouvindo todos. Vamos lidar com eles conforme formos conseguindo, mas estamos ouvindo todos. Já falaram da iluminação, do microfone, certo? Vamos tentar trabalhar isso cada vez mais. O melhor de todos os feedbacks é me avisar que com a Sofia é melhor, eu não tenho que fazer vídeo sozinho. E eu concordo, eu não tenho que fazer vídeo sozinho. Então nós temos um convidado muito ilustre hoje, Dr. Otto Otávios, que vai ficar aqui silenciosamente olhando com reprovação para todos vocês. Vocês sabem o porquê. Ele não precisa dizer. Obrigado pela presença. O que nos leva então ao primeiro tema, que não tem nada a ver com isso, mas foi, como eu disse, a frasezinha do política, futebol, religião não se discute. E todo mundo que me conhece sabe que a minha opinião é que sim, se discute. Essa frase é absurda e só serve para adestrar a gente a conviver socialmente num mundo de pessoas tão diferentes, em vez de aprendermos a debater essas ideias diferentes, a como conviver com opiniões diferentes, argumentar opiniões diferentes, aprender a diferença de opinião diferente do simples ódio, do discurso de ódio, a gente só fala, não vamos falar disso. E aí o que mais acontece hoje em dia, e vocês muitos já devem ter presenciado isso, aquele seu coleguinha de infância que você tanto ama, que cresceu contigo, brincou contigo, não sei das quantas, quando vai finalmente expressar uma política, religião ou qualquer outro tema desse que não devia ser discutido, solta aquela pérola que você fala, como que eu sou amigo desse cara ainda? E agora? Excluir e bloquear? Não excluir? Só tirar do feed? Né? Então, esse esconder as posições nunca foi meu forte. Ao mesmo tempo, eu não queria que os vídeos do Malbrolho fossem políticos, simplesmente. Não quero ficar na superficialidade de falar, olha essa obra nerd aqui, por exemplo, que eu escrevi. Que legal e tal. Eu queria, porque o nosso universo é muito mais do que isso, né? Muitos de nós gostamos tanto de explorar todos esses temas e de ir a fundo nessas coisas. E usamos do universo fictício justamente como uma prancheta de infinitas possibilidades, onde a gente desenvolve essa história assim, teórica, o que poderia acontecer, o que poderia ter acontecido. Né? Algumas das melhores histórias que eu já li vêm muito desse tipo de pensamento. Então eu não queria deixar o Malbrolho apolítico, antipolítico, ou político demais, ou querer mostrar essa é a minha visão, é assim, só vem comigo nessa visão e pronto, não. Quando eu falo o vem comigo, é vamos comigo pensar a respeito disso. Então pensei, a posição aqui vai ser mais assim, apresentar os argumentos, as fontes que levaram, por exemplo, eu a chegar àquele pensamento. Para ver se vocês chegam comigo, se vocês discordam, se vocês me mostram os seus. O meu pensamento não é sempre o mesmo, por isso que eu fico com muito medo de gravar vídeo que desse muito uma posição assim. A minha posição está suscetível a mudar, então quando a gente estiver conversando essas coisas, não deixem de esquecer disso. A minha posição está suscetível a mudar, e nada do que eu estou dizendo aqui é porque é assim, é um fato, está escrito, está em pedra e pronto. São aonde eu cheguei até agora, e se Deus quiser, eu não vou parar de crescer com as coisas. E nesse aspecto,
eu vou recomendar aqui para a gente compartilhar 2 textos que o grande professor Gabriel Antunes passou para minha turma em pós-graduação, que são Eu, Homem Correto, do Murilo Carvalho, e Nós, os Humanos Verdadeiros, da Elaine Brum. Vou deixar também, como sempre, os links na descrição. 2 textos que levam muita gente a pensar nessa história que tem me incomodado muito do cidadão de bem, né? Tanto a gente ficar esse cidadão de bem que é tão assustador às vezes, né? Do que lincha no poste, que vai ser muito trabalhado no Eu, Homem Correto, quanto de repente a gente se sentir muito superior então a quem pensa desse jeito e achar que então nós somos o ó do Borogodó e pronto. Que é o humano verdadeiro, né? Nós, os humanos verdadeiros. Vale muito ler, porque ela vai trabalhar com você essa ideia e de repente vai fazer essa inversão, para a gente tomar esse cuidado. E tentar pensar mais no vamos todos pensar juntos, né? Vamos todos mostrar juntos. E quando eu peço por essa tolerância, lógico que, como eu disse antes, é diferenciando opinião de discurso de ódio. Porque também não vou conseguir esconder nos vídeos que eu costumo ser meio intolerante com intolerância. Dependendo do nível da intolerância, né? Acho que a gente já não tem mais que engolir qualquer coisa. Bom, nesse tema, vamos então para o assunto final sobre o humor. Também em Facebook, durante essa semana, ao abrir essa edição, vou ter que beber uma água. Vem comigo, Malbrolho. A questão do humor, né? O Gentili aprontando das suas. E me voltou esse discurso que já há alguns anos eu parei para dar uma estudada. E comecei a mudar a minha opinião de que não tinha que ter nenhum limite o humor. Eu não gosto muito de limite ou de censura nas coisas. Eu acho que quando você permite a diversidade, você também permite a oportunidade de florear muita coisa fantástica. Mas nós somos seres sociais, né? Seres políticos, nós convivemos em sociedade. Nossas ações têm reflexos. Então é legal a gente pensar nisso, em como que a gente está fazendo o humor. Né? Até onde está valendo que tipo de piada. Eu vou botar aqui no link da descrição para vocês verem que pensamento que vocês chegam, se vocês estão mais ou menos onde eu estou, se eu fui por um caminho nada a ver, que é O Riso dos Outros. Documentário muito bom. Eu pus uma colinha aqui, viu? Foi uma das dicas que me deram, ainda mais se eu estou fazendo sem edição, para eu ter uma colinha, né, com as coisinhas e não viajar tanto e me perder. E nem deixar a informação faltando. O Pedro Arantes é o diretor desse documentário, parece que eu estava procurando ali. Eu recomendo muito que todo mundo assistisse, que vem conversando justamente sobre isso. Tem limite, não tem limite? O chamado humor barato, e eu boto aspas no barato, não é querendo valorizar o humor barato, mas é que eu acho que esse termo, na verdade, é bom demais para ele. Sabe? A velha piada racista, homofóbica, machista, aquele mesmo preconceito como humor barato e fácil. O vídeo vai falar muito sobre isso. E que talvez seja menos um papel de censura de um órgão que censure, não é disso que a gente está falando, mas de uma questão individual mesmo. Ah, o cara não pode fazer isso? Pode, mas eu devia fazer com ele, é legal fazer isso. Não, é o que eu estava dizendo, somos seres sociais, temos que nos preocupar com as nossas ações, talvez nos preocupar com as nossas ações mais até às vezes do que policiar as ações dos outros, certo? Não é deixar passar impune, mas é tomar muito cuidado com aquilo que vocês vão ver no texto da Elaine Brum, de não querermos então, os humanos, o cidadão de bem é o errado, eu que sou o verdadeiro cidadão de bem, que não me chamo de cidadão de bem, mas me sinto o único cidadão de bem. Sacou? Em outras palavras, também temos que tomar cuidado com a censura
ao mesmo tempo em que nos preocupamos com essa questão de é só minha opinião. Tem certos comentários, como certas piadinhas e comentários como lugar de mulher é na cozinha, que não dá, é só minha opinião, não é? Certos comentários racistas, homofóbicos, transfóbicos, que não dá, é só minha opinião. Tem coisa que não é só a sua opinião, é a sua opinião também, mas não é só opinião e tá ok, pronto, qualquer opinião é ok de ter. E a gente sabe muito bem disso, e até quem fala disso sabe muito bem disso, não é? Esse documentário, então, é legal. E as duas séries que eu tinha comentado para vocês que eu ia falar, que ilustram bem isso, na minha opinião, que eu tenho assistido atualmente, é o Two Broke Girls, que já está na sua putanésima temporada, e o Mom, que está na sua 4ª temporada. Como dá para reparar, eu gosto muito mais do Mom, que eu sei onde é que está melhor. O negócio é esse, o Two Broke Girls, que é uma série que não começa tão ruim, embora seja daquele humor mais fácil, vai se tornando cada vez mais uma série de apenas replicar o humor mais barato e fácil possível e preconceituoso possível, com poucas boas sacadas. Eu é que sou louco quando começo a assistir uma coisa e penso que tem que ir até o fim dela e ainda não consegui me desligar dessa série, que eu já devia ter me desligado, tem algumas temporadas. Agora, Mom só vai surpreendendo. É uma série que vem tratando... Eu não falei do Two Broke Girls, né? Tô com preconceito com ela. Two Broke Girls, uma menina branca, rica, bem estereótipozinho, mas a intenção nesse ponto é bacana porque é passar isso mesmo. O pai é nesses casos de fraudes, então perde tudo, essa menina vai ter que se virar para viver e acaba virando companheira de quarto dessa menina mais rock and roll, mais bacanona, tal, descolada. Eu apronto mais, eu sou doidona na vida. Sou pobre sem me virar sendo pobre, né? Ela seria mais malandra. E aí eles tinham um espaço de trabalhar muita coisa bacana, né? Eles me colocam um oriental pequenininho de dono da lanchonete, então, que elas vão trabalhar de garçonete. Um velho negro muito engraçado, sendo o caixa. Um cara lá de um país do Oriente Médio, que eu não faço ideia nem se já foi dito para ser o cozinheiro. Mas em vez de fazer uma coisa bacana com isso e explorar uma coisa que o Porta dos Fundos costuma fazer, né? Muito, eu não tenho um tempo que eu não assisto, mas fazia muito, da inversão, de chamar atenção, de procurar uma coisa nova e não cair no humor fácil, ele foi cada vez mais o Two Broke Girls, foi cada vez mais os roteiristas levando ao humor mais barato e fácil possível. Já o Mom, que traz a história de uma mulher que é mãe de 2 filhos e está se recuperando porque era alcoólatra, viciada em drogas, que vem de uma família em que a mãe foi uma alcoólatra, viciada em drogas, que também está se recuperando, só vai melhorando, porque vai mostrando os efeitos disso nos filhos, não glorifica, não perde a piada da loucura e não glorifica ela como se tivesse sido bacana. Traz o que vem depois mesmo. E com 4 temporadas que eles têm tido espaço para trabalhar, eles têm pegado muito legal nesses assuntos. Na recuperação, na vida para o viciado, na diferença entre gostar e realmente ter um vício, um problema químico, de não poder conviver, do que consegue conviver com a bebida na frente, mas não bebe. Vários níveis, várias histórias diferentes. Estão sabendo usar humor que não é tão barato. Não deixa de cair em senso comum, em certas armadilhas, que pelo amor de Deus, né, é difícil não cair, a gente tem que tentar não cair, mas é difícil não cair. Mas também é muito mais do que isso. Sabe fazer esse diferencial. Então eu vou deixar também os links pelo IMDb dessas 2 séries, para vocês darem uma olhada e darem uma procurada, se interessar. Recomendando mesmo o Mom. É uma daquelas séries que dá vontade de falar para todo mundo dar uma assistida. Beleza? Esse foi o longo episódio de Malbrolho sem edição, o 2º episódio da 1ª temporada. E agora com a mudança de trilha, vamos mudar a trilha também. Mas a gente volta. Vem comigo, Malbrolho.